E olha só, parece que foi ontem que o Nicolas Ferreira despontou na política nacional. Porém, aos 28 anos, ele deixou de ser um novato e se tornou uma influência entre políticos de direita que, como ele, são parte da geração Z. O que esses caras estão aprontando? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E pra falar sobre isso, estou aqui com Mrs. Clara Mateus. Salve, Clara, tudo certo por aí? Tudo certo, tudo certo. Pois é, Salmésio, como bem diz o texto do Rodrigo Ortega para o UOL Prime, são uma geração de políticos que é tão versada na Bíblia quanto eles são versados nos algoritmos das redes sociais. Eu separei um vídeo, assim, uma reportagem que fala muito da influência do Nicolas e o uso que essa tropa do Nicolas tem feito das redes sociais pra gente dar uma olhada. Vamos lá. Daí você me avisa aqui na hora de parar, beleza? Foi o deputado federal mais votado nas eleições desse ano e chama atenção justamente por isso, porque ele é super jovem. Nicolas Ferreira, com quase 14% dos votos. Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil em 2022, foi um verdadeiro influencer nas eleições de 2024. Seguindo uma fórmula que vai de TikTok à religião, 3 políticos mais jovens do que o Nicolas tiveram votações bem expressivas no primeiro turno. Lucas Pavanato, o vereador mais votado de São Paulo. Bruno Engler, que disputa a prefeitura de Belo Horizonte. E André Fernandes, que está no segundo turno em Fortaleza. Você sabia? Nós temos bolsomínios e nicolomínios agora? Nós já temos bolsomínios. Agora temos os nicolomínios. Além da, entre aspas, mentoria do Nicolas. Só pra gente comentar esse Nicolaminion, sabe? Porque é muito forte isso, é muito sintomático, né? Esse corte do Malafaia, em que ele compara, né? Porque ao falar isso, Nicolaminion, né? Ele tá comparando com os bolsominions, ele tá comparando a influência, né? Desse homem jovem, né? De 28 anos, com um ex-presidente da República que tem, sei lá, uma carreira enorme, uma vida pública enorme na política. Uma vida pública de praticamente 28 anos, o tempo que ele tem de vida, né? Ele tem de carreira política. Exatamente. E, então, tipo assim, é assustador, né? Ver ele colocar isso lado a lado. E a influência do Nicolas é comparável com a do Bolsonaro, porque é uma influência diferente, né? É uma influência diferente da que a gente está acostumado a pensar em termos políticos. A influência do Nicolas, ela é profundamente associada às mídias sociais, né? Às redes sociais. E aí a reportagem vai continuar mostrando isso. Acho que a gente pode voltar para ela. Vamos lá. Ferreira, o que mais os 3 têm em comum? Cristãos. Hoje, essa nova geração enxerga o conservadorismo e a direita como uma forma de desafiar o status quo. Bom, parte da receita é principalmente falar com raiva ou deboche dos temas em alta nas redes sociais. Pô, algoritmo radicalizante, né? Felipe Neto, mas isso não surpreende ninguém, afinal de contas, ele só anda em mal companhia. O Lucas Pavanato é o primeiro político da geração Z a chegar na lista dos 10 vereadores mais votados do Brasil. Ele foi eleito em São Paulo com 26 anos e recebeu mais de 160 mil votos. A política tá na vida do Lucas Pavanato desde a adolescência. Com 17 anos, ele entrou para o MBL em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ele participou dos protestos contra Dilma Rousseff e depois virou estagiário do Fernando Holliday. Em 2022, ele foi eleito suplente de deputado estadual pelo Partido Novo. Nossa, olha só, tudo que... No segundo turno a gente apoia o Bolsonaro, conheço o Nicolas Ferreira e começo também a aprender com ele e tentar absorver um pouco da forma dele de fazer política. De fazer política não é bem a palavra, né, Clara? Né? Tipo, de descolar o like, de descolar o alcance a partir da manipulação desse algoritmo radicalizante, né? Essa forma, né? Pessoal, hoje estamos aqui na Avenida Paulista para provar que o Nicolas Ferreira é um ótimo deputado. E no MBL eu não tinha muito espaço para esse discurso moral. Só que eu sempre tive mais preocupação com essas pautas morais do que com as outras. E daí eu vi que o Nicolas, ele falava o que ele pensava mesmo. Que tipo de pauta moral, né? Ele tá falando. Vai deixar claro, vai deixar claro. Eu falei, eu quero também expor minhas ideias com o máximo de sinceridade possível. E eu acho que esse destravamento, em parte foi por ver a forma dele se portar,
Você, pai, deixaria sua filha frequentar o mesmo banheiro que um homem? E você, mulher, se sentiria segura de usar o banheiro com um homem biológico que tem o dobro da sua força? Outro pupilo do Nicolas Ferreira. Porque é isso, né? A pauta moral é pânico moral, né? E isso é um exemplo perfeito, né? Um pânico moral especificamente associado à comunidade LGBTQIAP+, né? Mais especificamente às pessoas trans, às mulheres trans, e é uma das armas que eles usam, né, para conseguir esse engajamento, para conseguir viralizar, né? Eles vão manipular os afetos das pessoas, né? Vão manipular o afeto isso de um pai, né? A sensação de segurança. Então, muitas vezes o método é ficar buscando casos muito específicos, que muitas vezes são homens héteros fantasiados de mulher, uma coisa que não tem nada a ver com a comunidade trans, não tem nada a ver. E eles vão usar uns casos, assim, muito remotos para ficar reforçando aí essa ideia, criar essa sensação de perigo, né? Essa é uma das ferramentas. E, tipo, ele falou uma coisa ali que me chamou a atenção, que ele falou de um destravamento. Pra mim, o destravamento ao qual ele se refere, assim, é o lance de não ter medo de ter hater. Sabe assim? Vou falar coisa polêmica e foda-se, não interessa, tipo assim. Porque, tipo, né, vem muito engajamento a partir do hater, né? A partir de você tá falando um absurdo, as pessoas reagem desse absurdo das duas formas. Uma, se radicalizam com você. Dois, se radicalizam contra você, né? E aí, o cara só tem a ganhar. Não, e essa forma do Nicolas está funcionando muito bem no legislativo, Salmásia, porque no legislativo você precisa de volume de voto, mas é um volume menor, né? Você não precisa da maioria, você precisa só de determinada cota para você ser eleito para o seu cargo. Então, essa rejeição, ela não é tão importante para esse tipo de cargo em que o Nicolas tem conseguido fazer aí seus vereadores em algumas cidades de Minas Gerais, né? Em Contagem, em Betim, o Pavanato em São Paulo, mas porque é diferente, né? A forma como funciona, o que você precisa de apoio da população. Mas tem também os casos, né, do executivo, que eram os candidatos que ele apoiou, que não tiveram o mesmo sucesso, né? E aí a gente pode ver aí esse lindo começo. Então, eu deixei por um tempinho. Do André Fernandes Eu deixei por um tempinho porque ele parecia ridículo o suficiente, né? Que ele merecia ali ficar daquele jeito. Mas como você começou a falar de uma coisa séria, eu resolvi tirá-lo dali. Agora, vamos voltar. Ele merece ficar um pouquinho assim na beleza. Vamos dar uma olhada nessa cena aqui, só um minutinho? Agora sim, agora vamos lá dar o play. É o André Fernandes, que começou a vida pública fazendo um tipo específico de humor. Meu Deus. Vamos supor que isso aqui é minha namorada. O conteúdo foi mudando de cara até ficar um pouco mais político. Na campanha do primeiro turno, bizarro, né? o Fernandes levou o Nicolas Ferreira para Fortaleza. E ele foi o candidato à prefeitura que recebeu mais votos. E se Fortaleza nunca teve um prefeito de direita, vai ser a primeira vez que Fortaleza vai ter um prefeito de direita! Ele consegue falar o que a juventude tem vontade de falar, mas não tem oportunidade. Agora vai disputar o segundo turno contra Evandro É sempre Leitão, essa ideia, né? Que é uma juventude que quer ouvir o que a juventude quer dizer, né? Essa ideia de que ele é o porta-voz de uma geração. Mas, né, que geração que é essa? Petista. O que nós não podemos deixar acontecer é que o mal maior, chamado PT, fez essas eleições. Aí jogam todo aquele lance, né? O mal maior, a luz e a treva, né? Nossa, daqui a pouco a gente... Eles. Daqui a pouco a gente tá com Deus tá com nós, né? É uma gênese de uma lógica que permite, depois de um tempo, depois de pouco tempo, hein, mano? Não precisa ir tão longe, permite a criação de cidadãos de segunda classe, né? Do tipo assim, é nós e eles são menos que a gente, sabe? Sim, aquelas coisas, né? Bem baseada nisso a política dos caras, né? Eu estou pedindo voto para o nosso candidato por BH, Bruno Engler. Tenho certeza que Minas Gerais ganhará muito com ele. Perdeu! Bruno Engler é um nome que me faz balançar realmente, né? Hoje a gente pode votar no melhor candidato a prefeito de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, o seguidor mais popular do Nicolas Ferreira é o Bruno Engler, que disputa a prefeitura. Olha, a relação com o Nicolas é muito boa. Eu e o Nicolas, a gente se conhece desde antes de eu ser deputado, ele ser vereador. A gente participou do início do movimento Direita Minas. O Nicolas está 100% engajado na nossa campanha. Não, acho que a gente não precisou pro perdedor mais, não. Chega. Já perdeu. Já perdeu, já.
Mas ele segue dizendo assim, uma coisa que ele diz que é importante aí, é a questão de que o Nicolas terá idade, né, em 2026 para concorrer ao cargo de governador, né? Ele deixa isso no ar, fala que não pode confirmar nada, mas que, né, ele vai ter idade, né? Quando ele já poderia ter 30 anos, então ele já poderia concorrer em 2026 para o cargo de governador. E aí, Salmazo, o Nicolas deu uma entrevista recentemente também para o Tempo, dizendo sobre essa influência dele, né? Esse apelo que ele tem na política. E ele diz, ele é muito focado na comunicação, assim. Ele é uma figura curiosa em termos políticos, porque ele é muito preocupado com a comunicação. Então, o que ele vai dizer é que ele tem apelo, né? Que a tropa dele tem apelo, porque as pessoas estão cansadas da forma como os políticos se comunicam, né? Como eles colocam a voz, o tipo de postura que eles assumem, né? Uhum. Então, o discurso do Nicolas, essa suposta renovação, né? Porque o discurso dele vai muito nesse lugar de renovação política, né? Uhum. Mas ele vai dizer que isso vale muito mais do que a experiência, né? Que é uma crítica que eles recebem com frequência pela idade, né? Como pessoas que não seriam experientes, mesmo dentro da direita, né? Então, o que ele vai dizer é que a renovação, que a mudança vale mais que a experiência. Uhum. Agora, né, que mudança? Né, o que separa o Nicolas e a tropa dele dos candidatos mais velhos da extrema-direita? Né? É uma novidade de ideia ou é uma novidade de formato do discurso e de uso de rede social, né? Uhum. Porque, no final das contas, as pessoas estão votando num gerente de redes sociais, né? Num social media, ou as pessoas estão elegendo um político, né? Uhum. E assim, porque a mudança na mídia, né, nas características da mídia, no tom de voz, né, na edição, as roupas, a entonação, isso não significa uma mudança desse valor cognitivo que está sendo comunicado, né, as ideias que estão sendo colocadas nos vídeos. E será que essas propostas, elas são mesmo novas, né? Será que eles representam renovação política? E é isso, né? Sem dúvida que não, né? Sem dúvida que não, né? Dá pra ver, não à toa, o Nicolas Ferreira é o neto que todo golpista gostaria de ter, né? Exato. Ele é o menino de ouro, né? Ele não ameaça o status quo, muito pelo contrário, né? São propostas absolutamente conservadoras, né? São jovens conservadores, eles não são revolucionários. E assim, não dá para esquecer, né, que embora ele tenha elegido esses vereadores, como a gente já falou aqui várias vezes, os candidatos à prefeitura não foram eleitos, né? Eles tiveram votações expressivas, especialmente o André Fernandes em Fortaleza, que passou muito perto de ser eleito. Os dois chegaram ao segundo turno, mas os dois foram derrotados no segundo turno. Uhum. Então, mesmo armados desse conhecimento sobre algoritmo e mesmo com tanta visibilidade na rede, nesses cargos do executivo, onde eles precisam, de fato, o apoio da maioria da população, né, a maioria ali dos votos válidos, eles não conseguiram se eleger. Uhum. E aí fica essa preocupação com 2026, né? Quando a gente vai ver um Nicolas com idade para concorrer a um cargo aí no executivo, né? Que seria o primeiro cargo dele no executivo, que seria aí supostamente governador de Minas Gerais. E, de novo, ele não vai bastar que ele tenha uma votação expressiva, ele vai precisar ter uma maioria dos votos, e aí a rejeição vai contar muito. E, de qualquer forma, Salmaz, eu acho assim que no que se trata de uso político de rede social, é muito importante a gente continuar observando o Nicolas, sabe? A forma como ele tem se articulado, essa rede, né, essa tropa do Nicolas que ele tem montado, porque a democracia do país, ela tem dependido cada vez mais, assim, da forma como os agentes políticos estão se apropriando das plataformas, né? Estão usando o algoritmo de uma forma que a gente ainda não compreende inteiramente. É tudo muito novo e chave para entender esse fenômeno está ali em observar o Nicolas Ferreira. Também acho, cara. Tipo, eu acho que o jeito que eles usam a internet, ele acaba burlando aquela limitação que os tempos de TV e de rádio têm e o tempo partidário ali e tudo mais tem, de uma forma que permita que qualquer pessoa, mesmo sem proposta, se alce a algo até às vezes um pouco mais grandioso do que é capaz, né? Vamos falar a verdade, né? Tipo, você acha que um Bruno Engler ali ia ser um baita de um prefeito pra PH, entendeu? Não, né? Você acha que o outro maluco lá ia ser um baita prefeito pra Fortaleza? Com certeza não. E acho que não. E o lance, acho que essas pessoas conseguem se conectar com um eleitorado que não quer saber de proposta, bicho. Tá ligado? Que não tem proposta.
Não luta por nada, não tem uma luta, não tem algo que ideologicamente vai fazer diferença e a grande maioria desse eleitorado muito provavelmente ainda não superou o fato de que a política é a superação do teu individualismo. Né? Eu dou um passo à frente disso, né? E a partir de uma lógica, né, que ele também usa muito forte, né, que é a teologia do domínio e tudo mais, e agora estou falando de Deus do mesmo jeito que eu estou falando sobre qualquer outra coisa, agora estou falando sobre algo santo, então parece que tudo que eu estou falando é sobre algo santo, que eu estou lutando por tudo que a igreja está lutando, sabe assim? Mesmo sem precisar falar nada, deixa realmente a democracia um pouco refém, né, do resultado das redes sociais, né? Aqui no nosso comentário veio aqui um papo assim, qual que é a diferença entre o influencer e o político, né? Pra mim seria um plano. Ninguém tá votando num plano do Bruno Engler, ninguém tá votando num plano do Nicolas Ferreira, né? As pessoas estão reagindo ao algoritmo, a radicalização proposta por ele manipulando o algoritmo, né? E um político, ele não precisa ser uma celebridade, ele não precisa ter seguidores. Essa lógica de Bolsominion, Nicolaminion, assim, é quase que uma lógica de culto, né? Em que você tem uma grande figura e que você segue essa figura. Isso é um dos fatores do fascismo. E, na verdade, um bom político, ele é um servidor, né? Ele tá ali representando as pessoas, ele tá servindo as pessoas, né? A população de uma cidade, no caso de um prefeito, ele está administrando um orçamento para fazer a cidade funcionar da melhor forma para as pessoas. E não para ser adorado, para ser seguido, né? Para criar ali esse status de celebridade. O Nicolas, por exemplo, no Tempo, a jornalista até comenta que ele não pode andar em Belo Horizonte, porque ele é assediado, ele é celebridade. Então, é isso, não era para ter nada a ver influencer com o político, sabe? Não, essa ideia é toda muito estranha, assim, né? De um político como alguém que acumula seguidores e fiéis. É muito estranho. Então, essa possibilidade de alçar você tanto a ser milionário quanto você ser presidente, né? Só porque você consegue, de alguma forma, manipular ali esse meio de comunicação. E assim, com ideias, cara, que são absolutamente, são diametralmente contrárias aos princípios, a principiologia do executivo, por exemplo. Tipo assim, eu vou trabalhar no executivo, o que eu tenho que fazer é conversar com todo mundo. E todo o espectro político da direita se funda, muitas vezes, nesse radicalismo, até assim, em não abrir concessão nenhuma, em não reconhecer a legitimidade de outro campo político, né? Veja você, né? Então, tipo, enfim, dentro dessa ideia liberaloide e moralista e tudo mais, acho que ainda o Nicolas tem usa muito bem de uma vantagem, que é uma vantagem de Minas Gerais, que é o sotaque, né? Se o Nicolas falasse tudo que ele tá falando ali com o sotaque paulista, aquele bem liberaloide, a gente não ia levar a sério. Mas é que esse sotaque mineiro, né? Ele dribla. Esse sotaque mineiro, ele dribla muito. Né? Não vem colocar verdade. a culpa do nosso sotaque, pelo amor de Deus, Salmásio. Nós não temos nada a ver com isso. Fazer o quê, né? O cara se aproveitou da arma que tinha. Bem, estive aqui com Mrs. Clara Mateus. Dá uma olhada no trampo dela lá em Clara Mateus _ também aqui em Oguariro. E nos vemos no próximo Plantão do Meteoro. Sotaquinho, né? Sotaquinho que a gente gosta.